A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, mais uma pré-aula. Hoje a lição de número 5, com data de 2 de agosto de 2020. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical mais uma vez. Título da lição: Zorobabel começa a construção do templo. Olha que capa linda aí, o Juan está colocando aí para os amados verem. Zorobabel começa então, agora sim, 15 anos depois daquele episódio da aula passada, né? A construção do templo, ela é retomada. Textuário está em Ageu, capítulo 2, versículos 10 e 18. Sempre a gente copia e cola, né, essa foto aí do textuário da lição, mas como ele está resumido, hoje eu quero ler aqui na Bíblia. E o amado também pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Ageu, capítulo 2, versículos 10 e 18. Assim diz a palavra: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Glória a Deus. A verdade prática vai nos dizer assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Sob o poder de Deus, ou seja, abaixo, com a cobertura do poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, Ageu capítulo 1, versículo 1 e o versículo 12, Zacarias capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10. Você, querido, que está acompanhando esta pré-aula, eu aconselho que dê um pause aí nesta aula, leia todos os versículos. Aqui a gente não lê para ganhar tempo, para dar sequência logo aqui na pré-aula, para que o vídeo não fique muito longo, tá? Sendo assim, vamos então à nossa aula. Comentário e introdução. Nessa lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Maravilha, graças a Deus. 15 anos, não são 15 meses ou 15 dias. A obra ficou interrompida todo esse tempo. Vamos ver a maneira que o Senhor Deus trabalhou para que essa construção fosse retomada, recomeçada. Tópico número 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico. Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu e depois, logo na sequência, Zacarias foi levantado. Não vieram atendendo ao convite de líderes políticos de Jerusalém, mas o Deus do céu enviou estes dois profetas. Amém, queridos? A vontade de Deus. O povo havia se acostumado com a ideia da construção ficar parada tanto tempo. 15 anos de interrupção daquela obra. Deus agora levanta esses dois profetas para falar com Zorobabel e para falar também com Josué. Na sequência, quem era Zorobabel? Zorobabel era o governador, era o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que Zorobabel já não tinha mais nenhum vigor, estava cansado, para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Veja só a misericórdia de Deus sobre a vida daquele líder. Deus agora quer encorajar Zorobabel. Zorobabel, já está bom, 15 anos, é muito tempo. Está na hora de receber coragem para voltar ao trabalho, voltar à obra, voltar aos seus afazeres. Eu gosto de comparar com a situação que a igreja está vivendo aqui no Brasil.
Quem sabe muitas coisas, muitos departamentos dentro da igreja onde o irmão congrega estão parados, estão interrompidos, mas foram 3, 4 ou 5 meses. E Deus agora quer nos encorajar a retomar todo o trabalho que estava parado. Retomar a construção que o Espírito Santo vinha fazendo dentro de nós, dentro de cada um de nós. O Senhor Espírito Santo vinha trabalhando, moldando, nos formando, nos edificando. De repente chegou essa paralisação aqui no Brasil, no ano de 2020, e agora foi interrompido esse trabalho do Espírito Santo. Mas Deus nos encoraja, e a palavra profética hoje está aí. É o livro sagrado, é a Bíblia Sagrada. A mensagem de Deus contida neste livro serve de encorajamento. Sabem os irmãos que esta é a maior de todas as profecias, digna de toda aceitação. Zacarias recebe uma visão. O recado de Deus para Zorobabel foi: nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Chegou a hora. Não é na pressão não, Zorobabel. Mas agora chegou o momento. É através do meu espírito. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, para o capítulo 4, versículo 7 aí do livro do profeta Zacarias. Veja bem. Olha o amor de Deus, a paciência, a bondade, a misericórdia do nosso Deus falando com Zorobabel. Veja bem, versículo 7. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, serás uma planície, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Maravilha. Vamos ler até o 9, ó. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, ou seja, começaram esta obra, também as suas mãos acabarão essa obra, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Maravilha, graças a Deus. Então, o profeta Zacarias é usado por Deus nesta palavra, nesta mensagem profética aqui, em especial aqui na vida de Zorobabel, encorajando. Deus decide então honrar a fé de Zorobabel. 15 anos olhando para aquela obra interrompida. Quem sabe olhando o mato crescendo por dentro e por fora daquela construção. Zorobabel passava ali, certamente seu coração angustiava ao ver tudo aquilo parado. Mas Deus renova o seu ânimo, Deus renova a sua esperança e diz: a mão de Zorobabel começou essa obra e a mão de Zorobabel vai concluir, vai terminar. Ele diz: ó montes, quem és tu diante de Zorobabel? Porque Deus sabia que Zorobabel olhava diante dele e via um monte de dificuldade, um monte de problemas, um monte de coisa atrapalhando a ele desenvolver o trabalho. Quem sabe assim na tua vida está hoje. Quem sabe você está olhando mais para as dificuldades. Quem sabe você está olhando mais para a montanha de problemas e achando que essa montanha é maior do que o seu Deus. Aleluia. Deus fala para esta montanha de problema na frente de Zorobabel: tu serás uma campina, tu serás uma planície. O Senhor vem deixando tudo plano, aplanando os caminhos para que a gente possa seguir adiante. Aleluia, sem olhar para trás, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas seguir adiante, porque Deus ordenou, se Ele falou, Ele garante o resultado. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Vamos ver também aqui a forma que Deus encorajou a Josué, que era o sumo sacerdote e também líder espiritual daquele povo. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Se lembra que na lição passada nós estudamos que as vestes de Josué estavam manchadas, né? A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade. Olha aí o Deus que perdoa pecados.
Olha aí o Deus que tocou nos lábios também de Isaías, queimando aqueles lábios impuros que tinha Isaías. Esse Deus investe no ser humano, porque Deus conhece as suas qualidades, meu irmão. Deus conhece as suas qualidades. Claro que Ele enxerga os nossos defeitos, mas Ele enxerga também as nossas qualidades. Glória a Deus. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Tudo novo, tudo restaurado, tudo limpo, tudo maravilhoso. Então Deus quer fazer isso. Levanta a sua cabeça, anima-te. Vamos adorar a Deus, vamos celebrar culto a Deus. Para de dar ouvido aos inimigos. O povo ali ficou dando muito tempo valor para aquela carta que os inimigos samaritanos mandaram para o rei. E o rei logo em seguida mandou o decreto para parar a obra. O povo judeu ficou triste nessa situação por 15 anos, amargurados. Mas chegou o tempo de Deus levantar o ânimo deste povo, aleluia. E o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, na sua família. Não sei há quanto tempo você parou. Você que está assistindo esse vídeo hoje aqui, essa pré-aula. Não sei há quanto tempo você está parado, mas Deus te encoraja hoje. Levante a cabeça. Grande é a jornada que vem pela frente. Glória a Deus. Letra C, né? O povo também recebeu uma mensagem de Deus. Então Deus já encorajou Zorobabel, líder político, governante. Deus agora encorajou Josué, líder religioso, líder espiritual, vamos dizer. E agora Deus encoraja também o povo. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que esse povo havia sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Pessoas que querem bênçãos, pessoas que querem prosperar, mas deixa a casa do Senhor abandonada. Deixa a casa do Senhor deserta. Vamos ler no livro do profeta Ageu? Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia aí, Ageu capítulo 1, versículo 6, do 7 até o 9, vamos lá. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário é como receber-se num saquitel furado. Veja bem, casa do Senhor deserta, e o povo aqui dedicado nas suas casas, reformando as casas, forrando as casas. Aqui vai dizer, né, de casa forrada, casa estucada, e a casa do Senhor deserta. Há quanto tempo você não aparece na casa de Deus? Há quanto tempo você não aparece para cultuar? Há quanto tempo você abandonou até mesmo os cultos online que a sua igreja disponibiliza pela internet? Há quanto tempo? Depois não reclama de bênção. A gente quer para nós, mas deixamos de fazer para Deus. Aí está o erro. E Ageu mostra para o povo, eu vou ler de novo na lição. Profeta Ageu, acompanhe comigo, você tem a revista, leia aí, ó, na letra C. Aqui diz, né, o povo recebeu também, tal. Vamos lá. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa de Deus. Nós, como crentes, temos deveres, obrigações com a casa de Deus, com a obra de Deus. Nós temos que saber que no dia de culto e no horário do culto, o lugar para o crente estar é lá, adorando a Deus. Seja presencial ou seja online, mas é o seu compromisso de crente. O seu pastor não está vendo, os seus irmãos em Cristo não estão vendo, mas tem dois olhos como chama de fogo, olhando para as nossas atitudes diariamente. E o compromisso de culto continua sendo compromisso. Deus não nos liberou deste compromisso. A igreja foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Falamos isso na aula passada, a aula anterior.
Jesus Cristo foi quem constituiu a igreja. E a igreja é para quê? Para que o povo adore a Deus. Compromisso de culto. Lembra lá no passado que o povo teve que parar um dia da semana porque Deus queria ser cultuado, Deus queria ser adorado? O povo trabalhava de segunda a segunda, sem parar. Querendo o quê? Querendo o resultado do suor, claro. Né? Trabalhando, comprando, vendendo, plantando, colhendo, criando. E nada de parar para cultuar a Deus. Aí Deus instituiu um dia na semana para que eles parassem tudo as suas obras e cultuassem ao Senhor. Versículo 7, Ageu 1:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subam o monte e tragam madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olha o versículo 9. Versículo 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Está desejando tanta coisa, mas consegue alcançar bem pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei, diz o Senhor. Eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre para a sua própria casa. Muitas atrações, muitas distrações. Hoje a internet está aí nas mãos até mesmo das crianças, que dirá dos adultos, né? Se acostumando com tanto entretenimento na tela da televisão, na tela de um celular, de um computador, tanto passatempo. Chega a hora do culto, não vou não, hoje eu tenho que assistir aquele negócio. É a continuação daquilo de ontem que eu vou assistir. Eu combinei de fazer tal coisa com os amigos pela internet. É online, é isso, é aquilo. Ou ainda que não seja na internet, ainda que não seja usando a tecnologia, mas quantos outros compromissos foram colocados para os dias de culto, para os horários de culto, por negligência do cristão da atualidade. E aqui a Bíblia diz: a minha casa não pode ficar deserta. Versículo 10. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Será que Deus mudou? Será que Deus hoje tem a obrigação de tolerar, suportar uma geração negligente? Uma geração que não está se importando de cultuar, de prestar culto a Ele? Será que Deus tem que aguentar tudo isso? Então que a palavra de Deus sirva para nós como profecia, para que haja mudança no nosso comportamento em nome de Jesus. Ainda dentro aí desse subtópico, Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Vamos lá? Versículo 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, ou seja, forradas, e esta casa há de ficar deserta? O profeta Ageu sendo usado para exortar o povo. Vocês estão de boa aí, morando nas vossas casas forradinhas, bonitinhas, bem feitinhas, bem construídas, mas a casa de Deus está deserta. Por que está deserta? Porque o povo não ia para a casa de Deus. Porque o povo não tinha preocupação de cultuar a Deus. Nessa ocasião, o povo ainda precisava construir o templo para poder cultuar a Deus. Mas enquanto o templo está em construção, dá para cultuar a Deus, se reunir. Nem que seja lá no terreno, nem que seja debaixo de uma árvore. Deus quer ver atitudes do adorador. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, a casa de Deus, ela deve ficar deserta? Uma exortação dura, mas o povo precisou ouvir. Será que nós estamos nos preocupando
com a casa de Deus com a mesma intensidade que nos preocupamos com o nosso trabalho, com o nosso ganha-pão, com as nossas vendas, com os nossos clientes, se vão chegar, se não vão chegar, com o nosso patrão, se está feliz com o nosso trabalho ou não está? Será que nós estamos preocupados com as coisas divinas? Com a obra do Senhor Deus? Esse tema, como eu já falei, foi usado no ano de 1993, mas para nós, no ano 2020, se faz muito atual, graças a Deus. Salmo 122, o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista diz que foi uma alegria para ele ser convidado para ir à casa do Senhor. Quantas vezes somos convidados para ir cultuar a Deus? Tem culto hoje, haverá culto amanhã, haverá culto nesse final de semana. E a alegria no coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus enxerga o que está dentro do nosso coração. Deus enxerga se com o retorno dos cultos acontecendo no Brasil, se o que está brotando no coração do crente é alegria ou é tristeza, Deus enxerga este sentimento. E a sua confiança está onde? Eu não vou para a igreja porque eu tenho medo da doença que está aí, essa pandemia do ano de 2020, mas no trabalho eu tenho certeza que cada um está indo para o trabalho. Cada um está indo na padaria, no supermercado, na agência bancária, na oficina consertar seu carro, sua moto. Então, meu amado, será que Deus é tão injusto assim, tão cruel, que protege cada um que sai para ir ao trabalho, sai para ir ao comércio, protege, guardando, dando livramento na ida, na volta, enquanto está lá dentro daquele ambiente? Deus protege, guarda, tem guardado cada um, graças a Deus por isso. Mas será que justamente para ir para a igreja, adorar a Deus, prestar um culto a Deus, será que a mão do Senhor vai sair de cima do povo dele? Deus vai deixar de proteger o povo dele justamente na hora de adorar o nome dele? Muitas coisas precisam mudar dentro de nós. O arrebatamento vem aí e Deus está peneirando quem vai subir e quem vai ficar. Deus está peneirando a igreja dele. Sejamos esses escolhidos para habitar nas mansões celestiais. Em nome de Jesus. Vamos ao subtópico de número 2. O resultado da mensagem dos profetas. Será que Ageu e Zacarias, os profetas, chegaram, deixaram ali a palavra de Deus e foram embora? Não. A Bíblia diz que eles ficaram ali ajudando na obra. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordens para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Ou seja, estavam fazendo referência àquele decreto, àquele édito lá do passado, onde o rei Ciro havia ordenado. O que acontece logo na sequência? Quando essa notícia chega até os ouvidos do rei Dário, o rei Dário convoca os escrivãos para verificarem o referido édito do rei Ciro. Vão lá, procurem aí, busquem nos éditos do rei Ciro, veja que se tem alguma coisa referindo-se aos judeus construírem novamente um templo para o Deus deles. E aqui diz assim: feita a verificação nos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrado a ordem dada pelo rei Ciro. Assim, o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Aleluia, graças a Deus. Dessa vez, inspirados por Deus, animados pela palavra que saiu da boca do profeta Ageu e do profeta Zacarias, os judeus deste momento
souberam responder aos inimigos que vieram. Os samaritanos chegaram, mas peraí, vocês vão construir de novo? O rei Artaxerxes já não mandou o decreto para vocês pararem a construção? Vocês vão se atrever a construir? Com ordem de quem? E eles respondem com sabedoria, mas também com autoridade divina, com ordens do rei Ciro. De repente, alguém poderia até dizer, mas o rei Ciro já não é mais o rei da Pérsia. Agora estamos no reinado do rei Dário. Mas aquela turminha sempre arruma alguns informantes, né? Alguns mensageiros. Aquela turminha deu um jeito de levar a notícia para o rei Dário, querendo interromper a obra novamente. O rei Dário, já tocado por Deus, convoca homens para que possam fazer a verificação, e ali encontraram que, de fato, o rei Ciro havia decretado com seu édito a construção, e Dário não impede. Diz assim, Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Subtópico número 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão dessa construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, a sua contribuição, com a sua presença, trabalhando. E aí diz assim a palavra, prosperando, o povo prosperava nos trabalhos, através de quê? Pela profecia do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Imagine só, todos os dias de trabalho, e os dois profetas ali pelo meio, e eles olhavam assim, rapaz, mas foi Deus que te usou, hein, profeta Ageu? É de Deus essa palavra mesmo, hein, profeta Zacarias? Vamos lá, gente, vamos fazer massa, vamos buscar tijolo, vamos levantar essas paredes, né? Então, aquela presença dos profetas ali era só para lembrar, Deus falou conosco e Deus vai honrar a nossa fé. E foram trabalhando com muita alegria, prosperando nos trabalhos, como diz a palavra de Deus. Esdras capítulo 6, versículo 14 e o versículo 15, vai nos trazer esse relato e terminando ali no versículo 15 dizendo, acabou-se esta casa, ou seja, concluiu a construção da casa de Deus. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro, como já estudamos, propagou-se e agora com a ajuda dos profetas foi renovado e levado a resultado glorioso. Toda honra e toda glória seja dada somente ao nosso Senhor. Tópico número 2. O ministério profético, uma prova das manifestações de Deus. E o texto diz assim, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. A obra havia sido interrompida, mas aí chegam os profetas Ageu e Zacarias, algo sobrenatural para que algo físico pudesse acontecer. E não é assim? Constantemente vemos isso. Deus tem que intervir de alguma maneira no mundo espiritual ao nosso redor para que algo físico, uma bênção física, chegue a ser realizada, concretizada. Subtópico 1, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Muitos exemplos de manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Porém, o escritor deixa aqui para nosso estudo pelo menos 2 exemplos. Moisés e Elias. Letra A. Moisés, o grande líder, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Letra B. Elias, o profeta de Deus, revestido também de autoridade sobrenatural, realiza muitos milagres, vários milagres. Elias era também bastante respeitado, pois essa autoridade lhe era conferida e reconhecida pelos demais. Uma das ocasiões, um de seus milagres, foi fazer que não chovesse por 3 anos e meio. Outro exemplo aqui de seus milagres, o ponto alto de seu ministério, foi quando Elias foi confrontado
pelos profetas de Baal. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez com que o povo gritasse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo tudo assistindo. 450 profetas de Baal desafiaram Elias. E o desafio envergonhou aqueles 450 homens que se diziam profetas. Serviam ao Deus errado, serviam a um Deus fraco. Mas Elias, servo do Deus Altíssimo, conseguiu arrancar ali do peito daquele povo que estava assistindo glórias ao nome do nosso Deus, pois eles gritavam: só o Senhor é Deus. Subtópico número 2, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Então, os dons espirituais, já agora na dispensação da graça, do Novo Testamento para cá, estes dons sendo derramados sobre a vida dos homens e mulheres, representa uma preparação divina para o ministério. Os apóstolos, através dos dons espirituais, pregavam, realizavam milagres, curavam os enfermos, e através da manifestação desses dons na vida dos apóstolos, muitas almas iam se chegando a Deus. Havia muita conversão. Então veja bem a maneira que o Espírito Santo começou a atuar no Novo Testamento. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, 1 Timóteo 4,14. Depois ele repete algo semelhante na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha só como ele diz: despertes o dom de Deus que existe em ti. Então o dom de Deus, o Espírito Santo entregou a cada um de nós algum dom para ser usado para a salvação de almas, para que vidas se cheguem aos pés do Senhor. O dom espiritual na vida do homem, na vida da mulher, não é para dizer que ele ou ela é melhor do que ninguém, porque não é. O dom de Deus nas nossas vidas é para que os pecadores se convertam através das maravilhas que eles possam ver nas nossas vidas. Para concluir, Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. E também no capítulo 14, veja só: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 1. Confira na sua Bíblia, é escola bíblica, use a sua espada. Terceiro e último tópico da lição: o ministério de profeta à luz da Bíblia. Primeiro subtópico: o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Tanto o povo consultava o profeta em assuntos espirituais, mas também em assuntos materiais, troca, compra, venda, negócios. Procurava-se o profeta, para que o profeta desse uma orientação, isso no Antigo Testamento. Letra A. Em Ezequiel 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Existe um terrível vício na atualidade que as pessoas procuram alguém que tem dom de profecia, achando que quem possui o dom de profecia tem também o ofício profético lá do passado. É uma confusão. No Antigo Testamento havia o ofício profético. Vamos já falar sobre esse assunto aqui, tá? Mas esse negócio de estar correndo atrás, que ali tem um crente que profetiza, tem uma irmã que profetiza. Isso aí virou um vício terrível. Confusão espiritual, falta de Bíblia, falta de ler a palavra de Deus. E o povo perece porque lhes faltou o conhecimento, diz a Bíblia. Letra B. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se haviam perdido, assuntos de ordem material. Letra C. Em 1 Reis, capítulo 14, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não
E o profeta respondeu da parte de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1 e 2. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que ninguém conheça, para que o profeta não saiba que eu te enviei até ele. Vai até Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E a mulher foi até Siló, onde estava o profeta Aías. Mas antes dela chegar, Deus fala com o profeta. Eis que a mulher de Jeroboão vem aí, e ela vem disfarçada. Aías já tinha problema de visão, já estava velho, já não podia ver. Versículo 4, olha. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E Aías não podia ver, porque seus olhos estavam já escurecidos por causa de sua velhice. Porém, o Senhor preparou Aías. A mulher vem aí, a esposa de Jeroboão. Ela vem disfarçada, querendo te enganar. Mas você vai dizer assim, assim, assim para ela. Deus fala com o profeta. E a palavra foi dura. Veja bem, versículo 6. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés entrando pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras notícias, duras novas. Vou resumir aqui o versículo 12. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Dura notícia, né? Não só essa notícia da situação da saúde do menino, mas o contexto do versículo 7 ao versículo 11 tem duras palavras que Deus manda dizer para Jeroboão. Depois você leia aí e complete o entendimento aí, tá bom? Mas era assim, os profetas eram procurados pelo povo para assuntos espirituais e assuntos também materiais. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Subtópico de número 2. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Quem é profeta hoje no Novo Testamento, hoje na dispensação da graça, não é pelo ofício de profeta, como falamos que havia no Antigo Testamento, mas é o ministério do profeta. É este que prega a palavra de Deus. O pastor, o ensinador, este desenvolve um ministério do profeta. Tá bem? Diferente do ofício profético. Este ministério de profeta, aqui na dispensação da graça, é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Quem tem habilidade de pregar a palavra de Deus ou ensinar a palavra de Deus é o ministério do profeta, sendo desenvolvido na dispensação da graça do Novo Testamento para a atualidade. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitia-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia está dizendo em Lucas 16 que a lei e os profetas duraram até João. Que João é esse? João Batista. E desde então é anunciado o reino de Deus. No Pacto da Nova Aliança, temos Jesus como único mediador. Então o povo agora não precisa mais buscar o profeta para que o profeta fale com Deus. O povo fala diretamente com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como Paulo disse aos Romanos, intercede diante do Pai ao nosso favor. Bem como o Espírito Santo também intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26 e depois o versículo 34. 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus! Ambos intercedem por nós, tanto o Espírito Santo quanto Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ainda no texto, é importante notar que no Novo Testamento não existe um único registro, um único exemplo de alguém consultando um profeta no Novo Testamento. Veja bem, no Novo Pacto, na Nova Aliança, todos temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A carne do Senhor Jesus se rasgou de alto a baixo, abrindo um novo e vivo caminho. Jesus Cristo é o nosso mediador. Nós oramos em nome de Jesus. E o próprio Jesus intercede diante do Pai com o auxílio da intercessão do Espírito Santo, e a resposta vem de Deus diretamente para o crente que ora. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis e etc., diz o escritor. Lembra como nós falamos agora há pouco? Esse vício terrível na igreja atual, das pessoas correrem atrás de profecia. Eu não chamo nem de profecia, eu chamo de profetada. Correm atrás de profetada. Muitas vezes se complicam, porque existem 3 tipos de origem da profecia. A profecia ela pode ser diabólica, pode vir do diabo. A profecia pode vir do homem e a profecia pode vir de Deus. A de Deus é a única correta e aceitável. A profecia que é direto do coração do homem vai trazer problemas. E a profecia que é diabólica, que vem do coração do nosso adversário, não precisa nem dizer. Então, queridos, esse tipo de atitude aí de correr atrás de profetadas, olha só o que diz aqui com essa pessoa que se diz profeta ou profetiza, que se diz homem de Deus ou mulher de Deus. Cuidado com isso aí, tá? Olha aí, ó. Neste caso, esta pessoa fica falando sozinho, porque Deus diz na sua palavra em Jeremias 23, olha só: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, versículo 21. É fundamental que os obreiros do Senhor ensinem à igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o dom de profecia. Não causar agravo ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é sensível. Se nós estamos usando a nossa boca para fingir, forjar uma resposta, uma orientação, e embaixo dessa orientação ainda, por atrevimento, dizer assim diz o Senhor, nós estamos causando agravo no Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Multiplique esse ensino, porque a igreja do Senhor precisa ser santa e irrepreensível. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus e na paz do Senhor Jesus. Amém.